Quando Deus parece estar mais distante, mais perto de nós ele se encontra. Lutero. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo pode acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, o mundo novo Jesus vem preparado para nós, um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Reunidos aqui, só para louvar ao Senhor, novamente aqui, em união, algo novo pode acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui, só para louvar ao Senhor. Bom dia, pessoal. É uma alegria estarmos juntos mais uma manhã para celebrarmos o culto a Deus e que Ele nos abençoe de forma bem especial nessa manhã. E eu quero desejar que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com cada um de nós. Saúdo cada um de vocês com as palavras de Lucas, capítulo 8, versículo 15, que diz assim: a semente que caiu na terra boa são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Estes frutificam com perseverança. Eu desejo que eu e você possamos escutar a palavra dessa manhã como uma boa semente e que a gente persevere nessa palavra, nos desafios que nós vamos receber hoje por meio do Evangelho, para que no tempo certo Deus faça frutificar muitos frutos por meio de nós. Vamos ter um momento de oração. Fortalece-nos, Senhor, por Teu Espírito Santo. Dá-nos força para que nosso coração se firme e se liberte de toda preocupação e ansiedade desnecessárias. Que não venha a ser desviado de Ti ao alimentar os mais variados desejos por coisas mais ou menos preciosas. Senhor, dá-nos sabedoria para que aprendamos a buscar-Te acima de todas as coisas. Amém. Deixa Jesus encher tua vida com seu Espírito e seu amor, encher teu coração de gozo e louvor. Deixa Jesus cuidar das coisas que te fazem feliz e andarás no modo como a Bíblia diz. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar. Oh, Cristo, meu Cristo, vem em mim morar.
Nós queremos ter um momento de confissão de pecados. Convido você que está aí no seu lar ou onde quer que você esteja nesse momento, o horário que você está escutando e assistindo esse culto, peço para que você pare com todas as coisas nesse momento e olhe para dentro da sua vida a partir da palavra, à luz do Evangelho, e confesse os seus pecados a Deus. Também aquelas ofensas dirigidas a outras pessoas, inclusive, ou pode ser, aos seus familiares também. Peça perdão para Deus, que Ele vai te escutar e também te perdoar. Senhor, te agradecemos por ter nos criados segundo a tua imagem, para que te conheçamos e amemos. Mas essa imagem se acha de tal modo corrompida por pecados, que não consegue cumprir a tarefa pela qual foi criada, a não ser que tu renoves e recries através da fé em teu Filho crucificado Jesus Cristo. Desejamos apenas entender uma pequena parcela de tua verdade. Que nosso coração creia e ame, pois não procuramos compreender para poder crer, antes cremos para podermos compreender. Amém. A palavra de Deus, lá em Lucas 15, versículo 7, diz assim: Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Se você reconheceu que é uma pessoa pecadora e confessou seus pecados ao Senhor, eu anuncio aqui, em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, que seus pecados estão perdoados. O vento soprava naquele monte, as nuvens negras cobriam o céu naquele monte, sem saber quem lá morria. A dor que sentia aquele homem, pegado à cruz, sofrendo naquele monte, até que expirou. Mas quem morreu naquela cruz não foi um homem qualquer, foi Jesus Cristo Salvador, morrendo em teu lugar. Tua vida precisa daquele homem. Só ele venceu a morte, ressuscitou. Te oferece seu perdão. Por isso, amigo, segue a Jesus. Sentido na vida e paz está na cruz. Não deixes pra depois. Mas quem morreu naquela cruz não foi um homem qualquer, foi Jesus Cristo Salvador, morrendo em teu lugar.
Jesus Cristo Salvador, morrendo em teu lugar, morrendo em teu lugar, morrendo em teu lugar. A leitura bíblica prevista para o dia de hoje, que vai fazer parte da nossa pregação, está lá em Mateus 18, os versículos 15 a 20, e lá diz assim: Se o seu irmão pecar contra você, vá e, a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não o ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade, tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Até aqui a leitura do Evangelho para essa manhã. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Calmo, sereno e tranquilo, sem descanso nesse viver. Isso devo ao amigo, e só por ele eu pude obter. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Triste foi sua história, levando a cruz sem pecado algum. Só porque me amou, morreu por mim e não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, o Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Deus. Muito bem, pessoal. Nós temos agora o nosso momento de pregação. O texto de Mateus 18 foi lido. Esse texto a gente já comentou, já falou sobre ele em alguns outros momentos.
E aqui está falando sobre o pecado, o nosso pecado e o pecado de outras pessoas. Então, o que fazer com o nosso pecado? É a primeira pergunta. E a resposta é simples e clara: reconhecer o nosso pecado, confessar e pedir perdão. Mas nem sempre é fácil fazer isso quando se trata de pecar e ofender outras pessoas. Então, o que fazer com o pecado dos nossos irmãos e as nossas irmãs na fé? O que fazer quando é notório o pecado de pessoas no convívio comunitário? O que você faz em relação a isso? E essas são as perguntas do texto de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 20, que nós acabamos de ler. O texto então deixa claro que na comunidade cristã existe a realidade da ofensa e do pecado entre pessoas que confessam a mesma fé em Jesus Cristo. Não é raro encontrar pessoas que desqualificam a igreja porque nela há pessoas pecadoras. Olha só o que C.S. Lewis disse certa vez: pessoas que alegam não ir à igreja, a comunidades cristãs, porque lá tem hipócritas, é o mesmo que dizer que não vão à academia porque lá tem pessoas fora de forma. Mas isso não é desculpa para continuar pecando e ofendendo pessoas. Embora seja essa a nossa natureza, somos pessoas justas e pecadoras ao mesmo tempo. Justificados por Deus, mas ainda carregamos a natureza pecadora. E nesse paradoxo dessas duas coisas, ainda falhamos e erramos uns para com os outros. Nós queremos acertar, mas eu erro e a outra pessoa também erra. Eu ofendo, mas ao mesmo tempo também sou ofendido. Se isso é assim dentro de comunidades cristãs, então por que ser uma pessoa cristã? Qual é a diferença de ser uma pessoa cristã de uma que não é? Se isso tudo acontece em comunidades? Longe de Deus, é comum que a ofensa da outra pessoa é retribuída com vingança, com outra ofensa, com retaliação, com atitudes que carregam a nítida intenção de prejudicar quem ofendeu. Para as pessoas da fé, as pessoas que pertencem a uma comunidade cristã, Jesus oferece uma possibilidade para a solução do conflito. E ele orienta com uma ordem e uma motivação. Então, em primeiro lugar, Jesus vai falar de uma ordem. E ele diz assim, que se uma pessoa pecar contra você, vá e a sós com ela, mostre-lhe o erro. Vá conversar com ela a sós. E o teor dessa conversa não pode ser baseado em xingamentos ou na desqualificação da outra pessoa. Mas a intenção é mostrar o erro, aquele erro pontual, e não o todo da pessoa. No entanto, a grande maioria das pessoas procrastina o momento dessa conversa. Ou seja, deixa essa conversa para um tempo muito posterior ou muito para o futuro. Os erros pontuais vão se acumulando e, de repente, num dia ruim, naquele dia meio que cinzento, naquele dia onde você não está legal, parece que é justamente nesse dia que você cria coragem para ter essa conversa com a pessoa faltosa. E na maioria das vezes, o resultado não é bom. Porque vem à tona todos aqueles erros cometidos no passado que não foram resolvidos para dentro dessa conversa. E normalmente isso acontece com mais frequência entre casais. Acumula-se uma avalanche de pequenos erros, de pecados cometidos no passado, de ofensas que não foram resolvidas naquele momento e que se tornam agora insustentáveis no momento presente.
e em algum momento isso vai estourar. O que Jesus está orientando é que quando acontecer algum tipo de dissabor com outra pessoa, não procrastine um momento a sós, mas converse o mais rápido possível sobre aquele erro pontual e não deixe acumular para não correr o risco de desfocar e desqualificar o todo da outra pessoa. Essa atitude deve ser amparada pela palavra de Deus, ou seja, mostrar o erro à luz do Evangelho e não a partir das próprias opiniões ou conclusões precipitadas. E para que haja conversa, isso é bem importante, é necessário maturidade, discernimento e a intenção de resolver da melhor forma o conflito. Então, essa é a primeira parte do que Jesus orienta quando há dissabores entre pessoas, quando há ofensas e pecados entre pessoas, de ir lá e conversar. Essa é a ordem de Jesus. E, em segundo lugar, Jesus vai falar de uma motivação. Qual é a motivação? A finalidade de falar com a pessoa sobre o erro é para ganhá-la, para ajudá-la a se arrepender e encontrar de novo o caminho certo, o caminho que conduz para Deus. E inclusive o caminho da reconciliação entre as pessoas, entre aquela que foi ofendida e o ofensor. Essa atitude, então, deve ser permeada pelo amor de Deus e com muita humildade. Ninguém é melhor e ninguém é pior nesse contexto, pessoal. Mas todos são dependentes de Deus, a pessoa ofendida e o ofensor. Então essas duas coisas Jesus vai dizer, da orientação e também da motivação certa para fazer e ter essa conversa com a pessoa que cometeu algum tipo de pecado ou ofensa contra nós. Então Jesus indica outros passos na tentativa de ganhar a pessoa. Primeiro, conversar a sós. Se você percebeu o erro da outra pessoa, isso não deve ser assunto de roda de conversa, nem sob a máscara do motivo de oração. É assunto entre duas pessoas apenas, a faltosa e a ofendida. E eu, como já disse antes, é necessário maturidade para que haja essa conversa. E Jesus que está orientando dessa forma. Se a gente ler de novo o texto, a gente vai perceber que essa é a orientação de Jesus. Mas a grande maioria das pessoas de comunidades cristãs agem muito ao contrário do que Jesus diz. Ou seja, a primeira coisa que fazem é levar o assunto para rodas de conversas e expor a outras pessoas. Isso mostra a imaturidade de tais pessoas que fazem isso. O Salmo capítulo 1, versículo 1, reforça o que Jesus diz aqui. Lá diz assim: como é feliz aquela pessoa que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. É interessante esse salmo e a gente gosta dos salmos, mas vamos entender o que diz o Salmo 1, versículo 1. Quando diz assim, como é feliz aquela pessoa que não segue o conselho dos ímpios, isso significa, pessoal, que tais pessoas não seguem o conselho de pessoas que desprezam a palavra de Deus. Não imita a conduta dos pecadores, ou seja, não se junta a pessoas que têm por hábito a prática intencional de pecar. E o versículo 1 do Salmo 1 termina dizendo: feliz é a pessoa que também não se assenta na roda dos zombadores. Quem são os zombadores? São todas aquelas pessoas que ridicularizam a orientação e os conselhos da palavra de Deus. Por isso, Jesus indica o caminho para que aconteça a conversa com a outra pessoa a sós, para evitar um monte de dissabores.
Em segundo lugar, se a pessoa faltosa não reconhecer o erro, é necessário falar com ela na companhia de uma ou duas pessoas para servirem como testemunhas de que a acusação do pecado está bem fundamentada. E isso protege todas as pessoas envolvidas de falsas acusações e o desejo de vingança. Isso está lá em Deuteronômio 17, por exemplo. E em terceiro lugar, se não reconhecer o seu erro, só então deve ser assunto de liderança, deve ser assunto de presbitério ou de comunidade. Dessa forma, toda a comunidade cristã tem a oportunidade de recuperar tal pessoa que não reconhece os seus pecados, que são cometidos contra outras no convívio comunitário. Mesmo assim, se não ouvir a comunidade e não reconhecer o seu erro, deve então ser considerado gentil e publicano, ou seja, alguém que está fora da comunhão cristã. Mas isso não impede esforços futuros para recuperá-la. Jesus está orientando dessa forma porque se dirige a pessoas que o seguem, ou seja, todas as pessoas cristãs. Se espera da pessoa cristã que siga a orientação de Jesus. Não nos esqueçamos, pessoal, que ao sermos chamados e chamadas para sermos pessoas cristãs, Jesus nos deu o ministério da reconciliação, como diz 2 Coríntios capítulo 5. Vale a pena ler esse texto. Por isso, o ponto de partida para que haja perdão é o Evangelho. Esses passos não têm o caráter nem o intuito de excluir pessoas do convívio comunitário por causa do seu pecado. Esses passos têm o desejo de ganhar a pessoa de volta. E Jesus aqui então está querendo dizer o seguinte: faça todo o possível para ganhar a pessoa de volta. E se não a ganhar, será nítido então que a pessoa tem o coração duro e não quer ser amada. Só assim deve ser tratada como alguém fora da comunhão. No entanto, tratar uma pessoa como pagã não significa jogá-la no lixo. Deve-se continuar falando do amor de Deus e demonstrar amor com a pessoa faltosa. Cito mais uma frase do C.S. Lewis, ele diz assim: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. É uma frase de impacto para todos nós. Quem de nós faz isso que Jesus orientou? É um desafio para nós. É um desafio porque nós perdemos a visão de igreja como família de Deus. Dificilmente cuidamos uns dos outros como verdadeiros irmãos e irmãs de uma família. E dentro da igreja temos uma visão muito mais individualista, cada um para si, cada um cuida de si mesmo. Nos esquecemos da imagem do corpo de Cristo. Quando um membro sofre, os outros se mobilizam para ajudar aquela pessoa com a intenção de que todos fiquem bem e convivam numa comunidade sadia, num corpo sadio. É um desafio cumprir o que Jesus disse, porque temos dificuldade em reconhecer os nossos erros, de forma especial quando outra pessoa aponta o nosso pecado e o nosso erro. Logo pensamos: quem é você? Quem você pensa que é para mostrar o meu erro? Não é tarefa exclusiva do pastor ou da pastora auxiliar nas soluções dos problemas de relacionamentos comunitários. Esse texto se dirige a todas as pessoas cristãs. Portanto, pessoal, nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros no que diz respeito aos pecados evidentes e intencionais. Esse é um modo de vida
de quem pertence a Deus pela fé em Jesus Cristo. Como anda a sua relação com outras pessoas do convívio comunitário? Eu sei que nesse tempo de pandemia nós estamos restritivos nesse relacionamento na comunidade cristã. Mas antes da pandemia, como eram esses relacionamentos? Como era a sua pessoa dentro do convívio comunitário? E quando alguém mostra o teu erro, mostra o teu pecado, qual é a sua reação? Qual foi a sua reação? Lembre-se, daqui a alguns dias, algum tempo, nós vamos retornar ao convívio comunitário. Você tem uma bela oportunidade nesse tempo de pandemia de pegar o seu telefone e ligar para a pessoa que te ofendeu ou que você ofendeu. E problemas que não são resolvidos ou que não estavam resolvidos, eis uma bela oportunidade para que a gente possa fazer isso nesse momento. Eu quero desejar que você seja motivado por meio dessa pregação, desse texto bíblico, das orientações de Jesus para o dia de hoje, para que você resolva as situações pendentes com o seu cônjuge, com seus filhos, com a sua família, ou também com pessoas dentro do convívio comunitário. Desejo que você faça isso e que o Espírito Santo de Deus nos ajude na intenção de conversar com a pessoa e ganhar todos e todas para o corpo de Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guie nesse desafio de hoje. Amém. Vamos ter um momento de oração. Senhor, olha com graça para nós. A Ti confessamos todos os segredos do nosso coração. Temos esperança e obtemos a salvação por Tua misericórdia. Dá que participemos do ministério da reconciliação por Jesus Cristo, nosso único Salvador. Que Tu, Senhor, nos ajude nessa difícil tarefa de nos reconciliarmos com outras pessoas. E que Tu vá à frente, nos ensinando como fazer. E também, Senhor, junto nós queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Estar em Tua companhia. Perdoa, ó Senhor, o meu pecado. Não quero mais viver de Ti afastado. Restaura, ó Senhor, a minha vida. Sem Jesus está perdida. Restaura,
nossa família, pois ela sem Jesus está perdida. Restaura, ó Senhor, restaura com amor, restaura, ó Senhor, nossa família. Louvamos-te, Senhor, por gratidão, pois da cruz Jesus traz salvação. Louvamos-te, Senhor, de coração, pois da cruz Jesus traz restauração. Louvamos-te, Senhor, pois digno tu és, e agora nos rendemos aos teus pés. Louvamos-te, Senhor, louvamos com amor, a ti rendemos honra e louvor. Louvamos-te, Senhor, louvamos com amor, a ti rendemos honra e louvor. Nós queremos ter um momento de intercessão uns pelos outros. No estudo bíblico de quarta-feira passada, nós fomos estimulados a ter um momento de meditação diária, e a meditação diária nos mostra a necessidade de orarmos e por nós, e não somente por nós, mas também interceder por outras pessoas, porque a oração dos irmãos e irmãs que confessam a mesma fé em Jesus Cristo tem poder, e também Deus escuta o clamor da sua igreja. Nessa manhã nós queremos ter um momento de oração pelas pessoas que estão com suspeitas do coronavírus, esse vírus que chegou mais perto de nós agora aqui no bairro dos Pires também, aqui onde a igreja está situada, em Limeira. E desejamos que Deus abençoe, tirando e retirando esse vírus do contexto da humanidade, porque está mudando a vida radicalmente de todos nós. Também queremos orar aqui por doentes e enfermos com outras enfermidades, outras doenças também, por profissionais da área da saúde, dos serviços essenciais, né? Todos são essenciais, todos trabalhamos e todos queremos voltar ao nosso trabalho. Então, queremos orar por todas as pessoas que são profissionais de todas as áreas e que desejam a sua volta. Pelas comunidades da ISLB, pela parceria aqui entre Pires e Ribeirão Preto. Nós queremos orar também pela paróquia, pelo sínodo. Interceda junto comigo por todos esses pedidos. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer pela palavra dessa manhã, pelos desafios que nós somos confrontados com a tua palavra, Deus, e agir conforme o teu desejo e o teu querer. Se a gente se pergunta qual é a tua vontade, nesse dia, Deus, a tua vontade, a partir da tua palavra, é nos reconciliarmos com outras pessoas. E é agradável a ti, Senhor Deus, se a gente tiver essa iniciativa também em nossas vidas, à luz da palavra que nós escutamos nessa manhã. Queremos interceder pelas pessoas enfermas, Deus, e doentes, pessoas que estão com coronavírus ou suspeitas, Senhor Deus. Nós lembramos aqui da Yasmin, da Silvana e de outras pessoas, Senhor Deus, que
estão aí com suspeita. Nós pedimos que Tu ajude essas pessoas ali onde estão, Senhor Deus, e que alivie também os sintomas e que isso possa passar muito rápido, Senhor. Também as outras pessoas de outras comunidades que estão com suspeita de terem adquirido esse vírus. E que no tempo certo isso possa ser curado também. Pedimos a Tua intervenção. Pedimos pela paróquia, pelo sínodo, Deus, pela parceria, pelos profissionais de saúde, Deus. Nós queremos interceder em favor de todas essas pessoas. Estejas Tu visitando elas, Senhor Deus, enquanto nós oramos. E como comunidade nós queremos nos fortalecer por meio da oração e da intercessão uns pelos outros. E queremos ainda, Senhor Deus, orar em conjunto a oração que Jesus Cristo nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Oi, pessoal, bom dia. Temos os seguintes avisos para o culto de hoje. No dia 8, quarta-feira, teremos o nosso culto online, que será feito pelo Lutero essa semana. Na quinta-feira, dia 9, teremos a nossa reunião no presbitério às 19h30. Também, já vou lembrando vocês que dia 12 teremos o nosso culto às 9 horas da manhã online, tá? E lembrando que depois do culto teremos também o nosso plantão para sua contribuição. Você pode trazer a sua contribuição aqui na igreja a partir das 10 até as 11 horas. E quem puder também, traga um pouco de alimento, que tem uma família aqui que a gente tem ajudado. Então, esse alimento pode fazer a diferença para essa família, tá? Quero agradecer desde já a questão das contribuições, né, que tem realmente surpreendido a gente fica muito feliz com isso. E quero agradecer também especialmente a questão da contribuição da ALIC, que nós realizamos a campanha no mês de junho. O resultado foi muito bom, superou as nossas expectativas e estaremos encaminhando esse valor todo para a LIC durante essa semana. E também lembrando, né, como já foi um aviso para a comunidade rapidinho, que nós transferimos a data da feijoada. Não será dia 12 de julho, mas sim no dia 9 de agosto. Muito obrigada a todos e que Deus abençoe vocês. Pessoal, nós queremos pedir para que você se inscreva no nosso canal no YouTube. Sabe por que isso é importante? Porque o YouTube vai entender que o conteúdo que nós estamos produzindo é importante. Então, quanto mais inscrições, mais likes, mais ativação de sininho, o YouTube entende que esse conteúdo é legal. E com isso, você vai estar nos ajudando a divulgar a palavra ao maior número de pessoas possível. Então, faça isso, faça a sua inscrição, ativa o sininho e deixe o seu like ali, beleza? Nós chegamos ao final do nosso culto e eu quero desejar que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Deus nos acompanha e nisso nós podemos confiar. E nesse sentido, vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto
de ti te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao sair.